vários dispositivos que dão garantias à validade desse casamento fora da idade núbil e o artigo 1520 não se preocupou, não observou, né? E aí, com isso, nós não podemos falar que o casamento vai ser nulo, porque não pode mais, porque nós temos dispositivos em vigor no Código Civil que falam diferente. Não é nulo, ele é anulável. Para ser anulado, precisa de ser arguído pelos legitimados, tá? E mesmo assim, se ninguém arguiu, completou a idade núbil, pode confirmar, e aí esse casamento terá valor pleno, tá? E aí, pessoal, então aí nós vimos que foi uma lei que veio trazendo algumas modificações que, na verdade, tinha a intenção de evitar o casamento infantil, né? Isso que foi dito, não queriam que se casassem os menores de 16 anos, mas não cuidaram de alterar os demais artigos. E aí o que acontece é o seguinte, os objetivos dessa lei seria, mesmo que a pessoa estiver grávida, não autorizar o casamento. E aí nós temos que ver toda a questão por trás disso, né, gente? Será? E os valores por trás disso? Se a pessoa está grávida, se vai ter um filho, casar é de menos, não é isso? Casar, na verdade, vai trazer mais segurança, tanto para a grávida quanto para essa criança quando nascer, tá? Então, ainda bem que não mexeram nos outros artigos, que ainda continua a possibilidade de casar e de dar para essas crianças envolvidas ali uma família, já que a situação que mais expõe, a situação que mais precisa de proteção jurídica, que é a questão do neném que vai nascer, isso aí já não tem jeito de evitar. O neném vai nascer. E aí que ele nasça dentro de uma família, vai ter mais chance de ter toda a segurança aí e o que ele precisa, que a lei exige que nós observemos, não é isso? Agora, uma outra situação é a recomendação 36 de 2019 do CNJ. Gente, veja só, isso começou em Pernambuco. O corregedor de Pernambuco fez um provimento e lá, nesse provimento, ele disse que, provimento, não é lei, o divórcio poderia ser solicitado diretamente no Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais, independente de escritura pública ou mandado judicial. Ou seja, o próprio interessado pode ir sozinho diante do registrador civil de pessoas naturais e dizer, quero divorciar. O que o registrador civil tinha que fazer? Notificar o outro cônjuge, né? Ou seja, não precisa ser consensual. O outro cônjuge só precisa estar ciente. Então, vai notificar o outro cônjuge. Se não conseguir notificar, era possível que se fizesse a notificação por edital, tá? E aí, essa pessoa seria considerada divorciada, independente de escritura pública ou de mandado judicial, tá? Isso foi um provimento lá de Pernambuco, aí depois outros estados criaram, enfim. O que fez o CNJ? Na verdade, várias entidades de classe entraram, de outras especialidades, né, entraram com pedido de anulação disso através do CNJ, porque o CNJ se manifestasse quanto a isso. Tá? Os argumentos seriam que fere a lei, porque a lei fala que ou é por escritura pública consensual, ou não sendo consensual tem que ter ordem judicial, tem que passar pelo processo judicial, e nesse caso nós estaríamos ali... nós estaríamos abrindo mão, permitindo que se fosse feito com a vontade de um, ou seja, fora do consenso, tá? E sem observar a obrigatoriedade do processo judicial. Esses eram os argumentos. Argumentos favoráveis a esse tema, né? Que estão chamando aí de divórcio impositivo, mas eu acho mais interessante divórcio unilateral. Impositivo fica uma coisa mais o nome fica muito agressivo, mas enfim. O que seria o objetivo desse divórcio? Sendo o divórcio um direito potestativo, significa que o Estado só tem que receber
aquela manifestação daquele direito e não constituir, ou seja, não cabe ao Estado manifestar-se quanto àquele direito potestativo. Então, com isso, o argumento que se usou para que fosse mantida essa regra e mais, para que se fizesse isso em nível nacional, era justamente para que fosse observado o direito potestativo de quem quer se divorciar, já que não vai adiantar absolutamente nada o outro cônjuge se opor. Ah, mas nesse caso existe possibilidade, o direito potestativo vai ser exercido, mas através do judiciário. E aí é que houve o questionamento, e aí doutrinário, mas teórico, inclusive, né, mais que isso, a respeito desse questionamento no judiciário, porque, sendo direito potestativo, vai passar pelo judiciário para quê? Não se precisa da tutela judicial para que se exerça um direito potestativo. Ele tem que ser meramente declarado, ele é declarado e averba-se, e ainda desde que se dê conhecimento ao outro cônjuge de que isso ocorreu, tá? Então, esse foi o argumento de quem defendeu aí essa possibilidade desse divórcio unilateral. Por que nós trouxemos isso, já que a resposta do CNJ depois disso foi, através da recomendação 36, dizer para todos os tribunais de justiça, não façam nenhum provimento a respeito disso e, além disso, quem fez, revogue, tá? Por que nós trouxemos isso aqui? Porque, com certeza, virá aí projeto de lei nesse sentido, é possível que se venha provimento do CNJ tratando algo nesse sentido intermediário, ou seja, é possível que ocorra alguma alteração entre hoje e uma próxima prova que vocês forem fazer, antes que a gente tenha a oportunidade de atualizar esse nosso discurso. Então, eu trouxe para que vocês tenham ciência do que é essa discussão, porque se cair em prova, não precisaria da gente ter essa aula para explicar novamente, tá? Vocês já ficam com esse assunto adiantado, tá bem? Agora, nós temos a grande polêmica para finalizar a nossa atualização, gente. A decisão do Conselho Nacional de Justiça a respeito do artigo 14 do provimento 63 de 2017. Falando da teoria, do que é que está envolvido ali nos artigos entre 10 e 15 do provimento 63, nós já falamos nas aulas sobre a parentalidade socioafetiva, mas eu quero trazer detalhes desse provimento que eventualmente pode trazer alguma dúvida, né? Que nós não tenhamos oportunidade de falar, porque são detalhes e que estão sendo questionados agora, e aí está gerando uma dúvida. O que acontece? Nós sabemos que a parentalidade socioafetiva é o que gera um vínculo de filiação que tem todos os efeitos da filiação biológica consanguínea, dos mesmos efeitos da filiação adotiva, e não pode haver discriminação, né? E nem se pode subjugar uma em relação à outra. Então, o que acontece? Independente da origem da filiação, isso está no nosso texto constitucional, se a origem é consanguínea, se a origem é socioafetiva ou se a origem é adotiva, independente disso, nós temos o parentesco, ou seja, o vínculo de filiação, e esse vínculo de filiação vai gerar efeitos idênticos entre todos esses pais e filhos, tá? Independente de qual foi a origem, tá bem? Então, qual que é a diferença? A diferença é a origem, é como nasceu esse parentesco. O parentesco consanguíneo nasceu lá na concepção. O parentesco adotivo nasceu lá na sentença constitutiva. E o parentesco socioafetivo nasceu de uma construção no decorrer de um tempo, uma construção fática da posse de estado de filho. Conseguimos imaginar isso na comparação fácil com a união estável. Quanto tempo eu meço as minhas relações, eu meço o meu afeto com a minha régua. Eu não posso medir com a sua. Você não pode dizer se são 5 meses, 10 meses, 1 ano, 10 anos, o que é suficiente para que eu diga que existe ou não um vínculo socioafetivo entre mim e o meu filho, entre mim e o meu pai socioafetivo, tá? Então, na verdade, o que o provimento 63 disse foi,
é uma relação fática. Sendo uma relação fática, ela é constituída no decorrer do tempo, desde que isso seja ostensivo, ou seja, desde que haja a caracterização da posse do estado de filho. Uma vez caracterizada a posse do estado de filho, vai se declarar essa parentalidade socioafetiva no registro civil de pessoas naturais, tá bem? Agora, existem duas palavrinhas aqui que geram bastante confusão. Que palavras que são? Multiparentalidade e bilateralidade. Gente, o artigo 14 do Conselho Nacional, do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe disposições que nos deixa clara a possibilidade de se constituir multiparentalidade através dos reconhecimentos de parentesco socioafetivo, tá? A bilateralidade é outra coisa. Vamos entender aqui a multiparentalidade.